Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos abundantemente, que a Santíssima Trinidade esteja agora bendecendo a você e a toda a sua família. Aqui, uma vez mais, estamos com ele programa Obreiros em Foco, um programa dedicado a todos os servos, a todos os discípulos que han colaborado com a obra de Deus, e ao final do programa nós outros estamos apresentando as petições de los obreiros, de los discípulos que han participado dia sábado de la reunião de los discípulos, e estamos vivendo um propósito extremamente espiritual que ha ajudado, que ha aberto os olhos de muitos que se encontram distraídos espiritualmente, porque quando há uma distração espiritual, uno resbala, uno cai no laço, na trampa, e depois é um trabalho tremendo para sair daquele laço onde uno se meteu. Estaremos na reunião de los discípulos e todos estarão com nós outros vivendo o ayuno de Daniel, para que o avivamento espiritual, para que o mantenimento espiritual aconteça na vida de todos, sedentos por ele Espírito Santo. Estaremos, ademais de orar por todos os discípulos, estaremos orando por você, que nada em sua vida lhe sale bem, nada, todo o que tu haces te sale mal. Se você vai solucionar um problema, se você vai em búsqueda de uma solução dele problema, genera outros problemas. E você já se deu conta que isso é obra de uma maldição, e você quer quebrar todas as obras de maldição que estão em sua vida. Por isso, ao final dele programa, estaremos consagrando ele vaso com água, estaremos orando pela família e por você, que nada lhe ha salido bem. Talvez você diga, pastor Jorge, como que você sabe disso? Eu sei, porque eu cheguei na igreja assim, nada me salia bem, não só eu, mas toda a minha família, e esta maldição foi rota, foi quebrada através do poder da fé. Aí se encontra nosso WhatsApp para que você pueda enviar seu nome, ele nome de toda a família, para que você pueda também pedir ajuda, pedir um conselho. Se de repente você diga, pastor, eu estou apartado, eu estou apartada, eu não vigilei, eu não estuve atenta, e eu caí em um laço, e eu gostaria que alguém viesse aqui em minha casa para ser um resgate em minha casa. Você pode chamar e pedir ajuda através deste WhatsApp. Aí está, resgate em seu hogar. Podemos ir à sua casa e lhe ajudar a volver aos braços de Cristo. Tem que acompanhar o programa pela TV Universal, pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM. Você está acompanhando o programa pela rede social, Facebook Obreiros Equador, e YouTube, Obreiros Equador Universal. E já compartilhe o programa aí em sua rede social para que outras pessoas recebam o apoio espiritual. Vamos a uma história, um testemunho de uma pessoa que entrou no ayuno de Daniel sedento. Porque quando você tem sede do Espírito Santo, ele vem e sacia sua sede. Ele entra em você e transforma nossa natureza desde adentro hacia fora. Acompanhe com nós outros esta história e já volveremos para o momento de nossa meditação. Mi nombre es Georgina Sgarzi y antes de participar en el ayuno de Daniel, yo era una persona muy nerviosa, con muchos problemas, sufría un montón por distintas causas en mi vida, depresiva, con intentos de suicidio, buscando felicidad en lugares donde no existía.
Yo creía que la iba a encontrar, pero la felicidad no era esa. Buscaba en mi marido, en mis hijos. Sí, tenía una felicidad, pero momentánea. Con el papá de mis hijos siempre teníamos discusiones, peleas. Yo me casé pensando en tener un matrimonio feliz, porque nos amábamos cuando nos casamos. Pero bueno, después que me casé cambió de la noche a la mañana. O sea, noche y día, nada que ver. O sea, de lo que era feliz antes de casarse, cuando nos casamos ya era otra persona. Y bueno, no fue un matrimonio feliz. Él me agredía verbalmente, entonces siempre me denigraba, siempre todo lo que yo hacía estaba mal. Y no me lo decía a mí sola, lo decía delante de mis hijos, delante de los amigos. Entonces eso es, uno lo aplasta. Y nada, siempre vivía sufriendo, no me llevaba bien con mis hermanas, con mi mamá no me hablaba, o sea, había situaciones que no me daban felicidad. Tenía muy poca felicidad. Pero bueno, cuando toqué el fondo del pozo, que fue cuando tuve la depresión y los intentos de suicidio, ahí empecé en la iglesia. Y ahí me empezaron a orientar, y yo hacía las cosas bien, y tuve milagros de Dios, pero bueno, durante 12 años no hice todo bien, y muchas cosas las hice a mi manera, pues yo seguía con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Entonces no lograba encontrarme con el Espíritu Santo, que era que los pastores nos orientaban. Y bueno, después de 12 años, una noche en un ayuno de Daniel, el obispo Macedo hizo un propósito de medianoche de hacer oración con la radio, y en un momento él dijo, bueno, ahora abrace la radio y vamos a buscar al Espíritu Santo. Y esa fue la noche más feliz de mi vida. Fue el gozo que el Espíritu Santo nos da, es inexplicable, es único. En el mundo no existe con nada. Y la alegría, la paz. Esa semana me propuse hacer todo bien. Y bueno, cuando encontré el Espíritu Santo, mi vida cambió sola. Sin darme cuenta, empecé a dejar las malas palabras, empecé a dejar amistades, empecé a dejar de salir. Ya no quería salir, me invitaban a cumpleaños, lo vamos a festejar en el bar tal. Y no iba, no me daban ganas de ir a un bar a festejar un cumpleaños. Y bueno, un montón de cosas que uno hace habitualmente que no las hago ahora, pero no las necesito. Muchas de mis amistades las dejé en el camino, porque justamente para evitar discusiones no hablé más y bueno, se perdieron en el camino. No me arrepiento, porque lo que tengo hoy vale mucho más que todo eso. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que una persona puede tener. Él nos guía, nos cambia. Cada vez que viene un ayuno de Daniel, yo hago las cosas bien, igual, porque el ayuno de Daniel nos fortalece, nos acerca más a Dios, nos reaviva, nos fortalece, y es lo más hermoso que hay. Todas as vezes que o Espírito Santo habla, todas as vezes que o Senhor Jesus habla, é para nos ensinar, é para nos orientar. Mas todas as vezes em que uno toma a decisão de fazer as coisas à sua maneira, de tomar atitudes à sua maneira, uno termina caindo em um laço. Uno termina sendo sequestrado por um laço, por uma trampa, e depois vem a amargura e a solidão por estar alejado da luz, por estar alejado do Senhor Jesus. Eu estava meditando no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 25, e veia que orientação o Espírito Santo dá a nós outros. Mire que está escrito: não seja que aprendas suas maneiras. Mire que Deus está dizendo: não seja que aprendas suas maneiras e tendas laços para a tua vida. Ou seja, quando hacemos as coisas à nossa maneira, quando actuamos à nossa maneira, quando tomamos decisões à nossa maneira, nós outros terminamos como está aí, caindo em um laço para a nossa vida.
em um laço que não deveria, uno cair, uno cai. Porque uno está sendo tudo à sua maneira. Habla à sua maneira, se comporta à sua maneira, toma atitudes à sua maneira, ou seja, todos são livres, todos podem ser o que queira ser, mas quando hacemos as coisas à nossa maneira, estamos criando laços para prejudicar nossa própria vida. A Bíblia habla, no seja que aprendas suas maneiras e tendas laços para a tua vida ou para sua vida. Ou seja, quando uno toma atitudes à sua maneira, o laço te vai atrapar. Pense em tudo isso. Não permita, obreira, não permita, obreiro, a ser as coisas à sua maneira, mas a ser as coisas de maneira que agrade a Deus. Quando Moisés saiu do Egito, da terra da servidumbre, Deus disse, vaja por aqui. E ele isso à la maneira de Deus. Quando Deus mandou preparar ele tabernáculo, Moisés não criou, não construiu ele tabernáculo à sua maneira. Foi a maneira que Deus disse, tem que ser assim. E ele obedeceu. E a arca da aliança, quando Deus ordenou que se era a arca da aliança, Moisés não hizo a arca da aliança com qualquer madeira, não. Foi com a madeira que Deus mandou a ser. E Deus mandou a ser, poner ouro por dentro e por fora. As medidas que foi hecha a arca não foi a maneira de Moisés, foi como Deus mandou a ser. Ou seja, quando hacemos a maneira de Deus, hasta lo que é para salir malo, sale bem. Mas quando hacemos as coisas à nossa maneira, pensando que a nossa maneira todo saldrá bem, todo sale mal. Não haga nada, nada à sua maneira, mas haga todo à maneira de Deus, porque quando hacemos à maneira de Deus, há sacrifício. E quando há sacrifício, ele próprio Deus se encarga de bendecir e proteger. E este é um laço. Quando uno quer fazer as coisas à sua maneira, uno termina sendo vítima de um laço e sendo sequestrado. Invite a todos que você conhece. Esta reunião está aberta para os membros evangelizadores, grupo de evangelização, grupo Rove, grupo Caleb, todos aos que está apartado para participar e deixar de ser vítima de um laço. E aí, então, deixar de fazer sua própria vontade para ser a vontade de Deus. É um secreto. Quando deixamos de fazer nossa vontade para ser a vontade de Deus, vem o bautismo do Espírito Santo. O ayuno de Daniel é deixar de fazer nossa vontade para ser a vontade de Deus. Todos de Guayaquil vendrão acá nele templo de la fé, e todos das províncias participarão através da transmissão que vamos enviar para todos. Passe a voz e não permita que sua vontade prevaleça na vontade de Deus. Esta es la creación divina, con sus montañas y valles, sus mares imponentes e islas exuberantes. Frente a tantos lugares magníficos que cualquiera desearía estar, Dios escogió otro lugar para preparar a sus siervos: el desierto. Región árida de tierra seca e inevitables peligros eminentes y de temperaturas extremas. Sí, en este lugar Dios nos prepara para hacernos más fuertes. Abraham, Moisés, los hijos de Israel y el propio Señor Jesús tuvieron que pasar por él.
El desierto es la universidad del Espíritu Santo. En él no hay comida, ni agua o sombra. Pero fue en el desierto que el pueblo de Israel aprendió que su sustento viene del Altísimo. Moisés vio más de Dios en el desierto que en el palacio del faraón. Ni siquiera el Hijo de Dios pudo huir de él, pero fue ahí que durante 40 días que se preparó para su misión aquí en la tierra. Sea el desierto físico o espiritual, cuando somos llevados por el Espíritu Santo a Él, definitivamente Dios quiere hablar algo con nosotros, porque a veces el ruido de la ciudad y las muchas distracciones nos impiden oír su voz, y es necesario el silencio ensordecedor del desierto para concentrarnos en aquello que nos desea mostrar. No son las teorías o estudios que te enseñan a ser fuertes. En la práctica y en el calor de las batallas es que somos formados. La mayoría de los cristianos desea apenas ser conducido a las aguas tranquilas, pero usted necesita saber que las luchas son permitidas por Dios para que haya madurez espiritual y el desenvolvimiento de la fe. Es en el desierto que somos preparados para situaciones mayores y mejores. En él también descubrimos realmente quiénes somos. No entendemos el porqué de todo, pero después entendemos cuánto Él fue esencial para nuestro desenvolvimiento. Por increíble que parezca, nuestras mayores experiencias con Dios son de este lugar, pues ahí aprendemos a depender únicamente de Él. Pero recuerde, en el final del desierto estaba la tierra prometida, que pasado los 40 días de Jesús, en este lugar los ángeles vinieron y le servían. Si usted en este momento está atravesando un desierto, aférrese a la palabra de Dios, pues Él va a pasar y en el final de todo esto estará preparado para las cosas grandes que Dios reservó para aquellos que le aman. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi vida de antes de haber conocido la iglesia, mi vida era destruida. Yo hablaba malas palabras, yo tomaba, fumaba cigarros. Era de verdad que no era vida para mí eso. Yo me sentía vacía. Yo sentía algo, que me faltaba algo. Yo tenía cáncer, yo me sentía triste, yo creí cuando me detectaron que yo tenía cáncer, yo creí que me iba a morir. Cuando yo tenía cáncer, eran dolores muy, muy fuertes y yo no sabía cómo quitarme eso. Yo conocí la iglesia cuando yo iba pasando afuera, era en un teatro, estaba ahí en donde yo iba pasando y estaban unos obreros y estaban con un listón rojo y una bolsa de agua consagrada. Y cuando yo iba pasando ahí, me dijeron, mire, pase, si trae los problemas, dice, aquí van a salir todos los problemas que ustedes traigan. Porque yo era una persona, a pesar de que estaba yendo yo a la iglesia, yo era una persona orgullosa, yo era una persona que yo peleaba por nada en mi trabajo. Cuando yo conocí de la Iglesia Universal, yo fui y me puse firme, participando, me dieron ahí consejos, me daban consejos, cómo podía yo hacer para seguir adelante, para que yo fuera sanada. Era un viernes y cuando entramos, yo creo que ahí yo sentí pues la presencia de Dios. Yo no sé si manifesté, no sé la verdad, pero yo nomás escuchaba, es la Iglesia Universal, es la Iglesia Universal.
Y yo desde que yo entré ahí, me sentí otra persona, sentí que algo pasó adentro de mí. Y yo seguí yendo, me decían, porque ahí los obreros me dieron consejos, me dieron cómo podía vencer, ¿sí? Y yo iba los viernes, iba los domingos, ¿sí? Y ya después me decían, no, pues que para que sea sanada, martes. Yo iba todos los días, ¿sí? Y ya tengo 22 años ahí en la iglesia. Gracias a Dios y estoy libre de todo. Soy otra persona y luego vino el ayuno de Daniel y poco a poco no es fácil porque el celular siempre uno está viendo los mensajes del obispo, mensajes de la iglesia, todo, pero hay veces que vienen unas cosas así, se atraviesan, pero uno tiene que vencer y yo vencí. En un ayuno de Daniel, yo recibí el Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, yo tengo mucha paz. Yo les doy un consejo a las personas que van por primera vez. A veces yo veo muchas personas que van por primera vez. Que vayan y que luchen por si tienen alguna enfermedad como yo la tenía. Ellas sigan adelante, que no se desesperen. Ellas van a salir sanadas de ahí. Ellas van a salir sanadas, van a salir libres de todo lo que ellas tienen. Vamos agora falar com Deus para que o Espírito Santo bendiga a você e a todos que nos escreveram e a todos que pediram ajuda. Você que pediu a visita em seu hogar, nós outros vamos chegar aí. Não se preocupe, vamos se comunicar com você e vamos chegar aí para lhe ajudar. Pero deixe-me avisar algo importante antes dele momento de la oração. Este jueves agora, nós outros vamos a participar dele dia dele gran amor. Você que ha dito, pastor, eu quero ser feliz na família. Eu quero ser feliz na vida sentimental. Este jueves estaremos determinando que você salga da solidão. Você que é solteiro está em la solidão. E você que já é casado, mas mesmo acompanhado, você vive uma solidão estando com outra pessoa. Será uma charla muito forte, pero estaremos consagrando as prendas de roupa, ungindo, estaremos ungindo também ele perfume. Traga seu perfume, traga ele perfume de um familiar. Estaremos pedindo a Deus que aconteça uma cura interior, uma cura interior, uma sanação interior em você, porque para que você pueda ser feliz por afuera, você tem que estar sanado por adentro. Eu estarei 7 da manhã, este jueves, depois volverei 3 da tarde e 7 da noite. Invito a todos os solteiros, porque a terapia do amor, ele dá condições aos solteiros de não se equivocar na vida sentimental. E a terapia do amor ajuda aos casados a ser um mantenimento na vida da pareja, porque depois que você casa, para manter a boa relação, há que ter um mantenimento. Pastor Gustavo vai estar 10 da manhã e 5 da tarde, e ele, pastor Manuel, ele estará às 12 do meio-dia. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou se você quer em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Nosso Deus e nosso Padre, Espírito Santo, uma vez mais, nós outros nos reunimos para clamar por todos os afligidos e desesperados, por pessoas que chamaram, que pediram auxílio, que pediram ajuda para que toda maldição seja quebrada. Quebra-me, Padre.
quebra ora toda classe de maldição e bendice esta família, e bendice esta persona que sua vida ha sido de lágrimas, que sua vida ha sido muito complicada. Espírito Santo, estamos vivendo o ajuno de Daniel, e através deste ajuno, esta persona recebe agora ele fortalecimento em sua vida espiritual. Eu oro por todos os obreiros e colaboradores que entregaram para nós outros os papelitos para a quebra de laço. Não deixa que tu serva, não deixa que tu servo vuelva a ser escravo, vuelva a ser sequestrado por el laço, mas salva todos eles para que eles sejam livres e bendecidos. Consagra este vaso com água e quando todos beberem del água, bebam dele poder de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Si usted supiera que se le acaba el tiempo, ¿sus elecciones serían las mismas? La mayoría ha despreciado su propia alma, dejando la oportunidad de salvación para mañana, para más tarde, para después. El problema es que llega un momento en el que mañana no existirá. Miércoles de la Salvación, un día dedicado para el cuidado del alma. 7 días del cuidado del alma. Esta podría ser su última oportunidad. Miércoles de la Salvación, a las 7, 10, 12, 15, 17 y especialmente a las 19 horas en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil y en todas las iglesias universal del país. Eu estou seguro que você que agora bebeu del água, você está bendecida, você está bendecido. Gostaria de acordar a todo o povo de Daule que este viernes agora, 22 de abril, estaremos em uma tarde de milagros, em uma tarde de liberação, em uma tarde de quebra de maldição, em uma tarde de bautismo com o Espírito Santo. Você que vive em Daule e gostaria de receber nossa ajuda, receber o milagre em sua vida, aí em Daule, Cade, Quito, entre Pedreita e Antigo Cabanha. Você pode estar aí, Pape Alejo, não? Antigo Pape Alejo, Antigo Cabanha, frente ao cemitério de la ciudad. Cade, Quito. Estaremos 3 da tarde com o pastor Júnior e eu estou seguro que será uma tarde que esta tarde vai quedar marcada em sua vida através do poder de Deus. Se você quer mais informações, você pode nos escrever para nosso WhatsApp 099 895 9144. Não vá dormir porque às 9h45 a maior cadena de oração de Equador para bendecir toda esta nação. Você pode acompanhar pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM e também por Sonorama FM 103.7. Que Deus me los bendiga a todos y mucha luz. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.